Fala, meu tchutchu! Fala, minha tchutchuca! Professor Rafael Marques, mais uma vez na área, meu amigo. E vamos seguir o nosso brincadeira aqui, o nosso bate-papo. A gente tá transitando pela vastidão do tubo digestivo humano. Já conversamos sobre a boca, sobre os dentes, sobre cáries dentárias. Depois a gente passou para o estômago, discutimos uma série de conceitos importantes em relação a esse órgão. E agora, fofinhos, a gente começa a passar para o nosso querido intestino delgado. Falou, moçada? Então chega junto e a gente vai ter um bate-papo lindo agora sobre esse camarada. Bom, em relação ao nosso querido intestino delgado, vamos comentar, gente, que ele vai ter mais ou menos 5,5 metros da mais pura tripa. São 5,5 metros de tubo, onde você vai ter a digestão da maior parte dos componentes que foram ingeridos na dieta e, talvez, moçada, o órgão mais importante do processo digestivo, tá? Então, lógico, a gente vai conversar melhor sobre ele, mas inicialmente esse é o nosso bate-papo, tá? Bom, um fenômeno importante que a gente comenta é a tal da quilificação. Veja só, gente, no estômago é a quimificação. Aí eu vou formar um bolo alimentar chamado... Aí eu vou formar o quimo. Quando o quimo chega no intestino, ele passa pela quilificação e agora passa a ser chamado de quilo. Uma frescura aí dos vestibulares tradicionais, mas de repente é importante lembrar esse conceito, tá? Além da digestão, chamada quilificação, ela vai fazer a absorção da maior parte dos nutrientes que a gente ingeriu, tá? Bom, aqui eu vou ter, moçada, a digestão final de todos os componentes alimentares. A gente diz digestão final, pessoal, porque o estômago e a boca iniciaram o processo digestivo, mas de forma parcial. Na boca eu quebrei amido em maltose, que não dá para ser absorvida. No estômago eu quebrei proteínas em peptídeos, que também não são possíveis serem absorvidos. Agora, o intestino ele vai realizar a quebra final desses compostos a ponto de eles poderem ser absorvidos, inclusive por ele mesmo, tá? Então, a gente comenta algumas divisões do intestino delgado. A primeira delas é o duodeno, é essa alcinha bem aqui, ó. São os primeiros 15 centímetros do nosso querido intestino delgado, e a gente vai comentar alguns sucos digestivos que são liberados no interior desse ducto, tá? Aqui vai começar talvez a parte mais complicadinha do nosso bate-papo, porque vai envolver uma série de sucos digestivos e muitas enzimas diferentes, né? Então tem um pouco de paciência que a gente já dá uma concluída nessa parte, tá? Bom, o primeiro suco digestivo que a gente vai comentar é a nossa querida bile. A bile, moçada, ela é produzida, ó, lembre-se disso, tá? A bile é produzida no fígado, mas fica armazenada na vesícula biliar. E aí, toda vez que o alimento chega no intestino, a vesícula biliar se contrai e você vai ter a secreção da bile no interior do duodeno, tá? Uma coisa interessante sobre a bile, moçada, é que ele vai ser considerado o único suco digestivo que não tem nenhum tipo de enzima digestiva. Então, muito cuidado com as questões que falam sobre a bile, mostrando, por exemplo, que ela tem caráter na quebra, ela participa na quebra de moléculas. Isso não é verdade. A bile não quebra nada, ela ajuda a digerir, mas quebrar efetivamente ela não tem esse papel. Cuidado com esse tipo de alternativa, tá, moçada? Bom, sobre os componentes da bile, a gente vai mencionar a água, né, o principal componente de todos os sucos digestivos. A bilirrubina, que é um composto amarelado que é originado a partir da hemoglobina velha. Quando a hemoglobina envelhece, moçada, nosso organismo metaboliza ela na forma de bilirrubina para que ela possa ser eliminada, tanto pela digestão quanto pela urina. Inclusive é por isso que a urina é amarelada, né? A cor da bilirrubina.
Bom, além de água, de bilirrubina, tem os sais biliares, que é o composto mais importante da bile. Os sais biliares, eles são produzidos a partir de colesterol, e a grande função, gente, dessa substância é realizar a emulsificação de gorduras. Ai, Rafa, o que significa emulsificação? Ô, gente, lembra daquele princípio que a gente estava comentando lá em cima sobre a superfície de contato do alimento e a sua facilidade de digestão? Então, o que a emulsificação faz? Ela transforma grandes goticulonas de gordura em várias microgoticulinhas. Tem um efeito detergente, né, de saponificação, como outros autores costumam mencionar. Então, o grande lance é o sal biliar, ele não digere a gordura, ele apenas torna-o um tanto quanto mais suscetível à ação das enzimas digestivas por aumentar a superfície de contato lá das gorduras no interior do intestino. Valeu, moçada? Se ligue nessa informação, ela sempre aparece nas provas. Tá? Um negócio interessante da gente comentar aqui é sobre a remoção da vesícula biliar. Tanto a vesícula biliar quanto os rins são passíveis de formar aquilo que nós chamaremos de litíase. São aquelas pedrinhas, né, que ocorrem tanto no rim quanto na vesícula. Em ambos os casos, as pedras são extremamente dolorosas. Como o rim é um órgão muito importante, ele não pode ser removido por uma simples questão de cálculo renal, nos rins a gente vai ter o tratamento, vai tentar expulsar essas pedras. Agora, a vesícula, ela tem uma função bem secundária, então ela pode ser removida para reduzir a sensação dolorosa que é a presença dessas pedrinhas. E aí, o que acontece com o indivíduo que removeu a sua vesícula? Olha só, moçada, pensa junto comigo. Normalmente, o que acontece? A vesícula armazena bile, quando o alimento chega, ela contrai, você tem uma liberação de uma grande quantidade de bile de uma só vez. Essa grande quantidade de bile que é liberada no duodeno é compatível com a quantidade de gorduras que você tem para digerir na dieta. Isso facilita demais a digestão de gorduras e tudo funciona normalmente. Agora, tchutchucos, sem a vesícula, o que vai acontecer? O fígado produz bile constantemente e a secreção de bile no interior do duodeno também será constante. Qual vai ser o resultado disso? Eu vou ter uma liberação em pequenas quantidades de bile dentro do duodeno ao longo do dia inteiro. Quando eu fizer a ingestão do alimento, eu vou ter uma quantidade insuficiente de bile para digerir gorduras. Resultado, moçada, a dificuldade de digestão e de absorção de lipídios. E aí você pode até falar para mim assim: ah, Rafa, mas eu não queria mesmo absorver esse lipídio para não ficar gorduchinho, né? Você pode pensar assim, moçada, mas eu vou te falar uma coisa: a absorção de lipídios é fundamental para duas coisas. Primeiro, para manter o funcionamento normal das células do nosso organismo. A gente sabe que os lipídios fazem parte do funcionamento celular. Então tu pega, por exemplo, as vitaminas lipossolúveis, que são gorduras, moçada. E se eu não absorvo as gordurinhas, eu não consigo absorver as vitaminas lipossolúveis. Lembre lá da vitamina A, da vitamina D, da vitamina E, vitamina K. Todas elas são vitaminas, moçada, lipossolúveis, tá? Além dessa dificuldade em relação às vitaminas, o excesso de gordura no intestino. Porque como você não está absorvendo, a gordura permanece no interior do intestino. Aí, meu amigo, aí você tem open bar de gorduras para as bactérias que vivem lá no teu trato intestinal, são a sua microbiota. Então essas bactérias, elas vão ter muita comida disponível e elas vão fazer amor loucamente como se não houvesse amanhã. Você vai ter uma proliferação dessa colônia bacteriana. E, gente, muitas dessas bactérias que vivem conosco, elas são potencialmente patogênicas. Elas só não causam doenças porque não tem muita comida para elas se desenvolver. A falta de alimento é um fator limitante do crescimento dessas populações
populações. Agora, moçada, quando tu dá muita comida para elas, a população, bufo, explode, né, moçada? Aí diarreia e uma série lá de consequências intestinais relacionadas à ausência da vesícula. Por isso que quem faz a remoção da vesícula, quem precisa realmente fazer a remoção, precisa ter uma dieta bem controlada, principalmente em relação às gorduras, e fazer uma ingestão bem reduzida lá de gordurinhas compatível à sua habilidade digestiva, tá? Bom, vamos seguir viagem, tá delícia, hein? Tá gostoso? Vamos seguir o nosso bate-papo, porque agora a gente vai falar sobre o segundo suco digestivo que vai ser liberado dentro do duodeno. Esse camarada é conhecido como suco pancreático. Olha só que legal, gente. Suco pancreático, ele é produzido, obviamente, lá no nosso pâncreas. Lá no pâncreas, a gente lembra que a gente tem dois tipos de glândulas. Tem a glândula acinosa, que produz esse suco digestivo, que é o suco pancreático, e tem também as ilhotas de Langerhans, né? As ilhotas de Langerhans são aquelas que produzem insulina e glucagon, tá? Então, em relação ao suco pancreático, ele vai ser produzido nos ácidos, como a gente acabou de mencionar. Contém, moçada, água, como sempre, contém muco e contém o tal do bicarbonato de sódio, né? O NaHCO3. O bicarbonato, gente, ele tem um pH bastante alcalino. Olha só, 7,8, 8,2 é a média do pH desse sal. E ele é fundamental para neutralizar os ácidos de origem estomacal. O quimo, que é o alimento que vem do estômago, ele vem muito ácido. E aí, essa acidez poderia provocar lesões do duodeno. Então, para neutralizar essa acidez, eu tenho bicarbonato de sódio presente no suco pancreático. Além disso, obviamente, o suco pancreático é recheado de enzimas. E a gente vai mencionar aqui as mais importantes. Não precisa estressar, não precisa perder uma noite de sono por causa delas, tá? Eu vou mencionar que elas existem. Se você conseguir memorizar algumas, está maravilhoso. Se não, moçada, só questão de tempo para a gente conseguir memorizar todas elas, tá? Não se estresse agora. Então eu tenho a enzima conhecida como tripsinogênio, que é a forma inativa que vai ser ativada em tripsina. A tripsina, moçada, ela vai fazer a digestão parcial de proteínas em peptídeos. Mais uma vez, digestão parcial de proteínas, tá? Além disso, quimotripsinogênio é outra enzima inativa que vai ser ativada em quimotripsina, tá? Também vai fazer digestão de proteínas em peptídeos. Digestão parcial, mais uma vez, ó, lembra que eu te falei, não vai se estressar com isso agora. Estou só te mostrando as diversas enzimas que existem, tá? Bom, a amilase pancreática, a gente já conhece esse termo amilase, né? Lá na boca a gente viu a amilase salivar. Agora eu tenho a amilase pancreática, que tem basicamente o mesmo papel, que é fazer a digestão do amido em maltose, também uma digestão parcial. Além disso, tem a lipase pancreática, que vai fazer a digestão dos lipídios, né? Quebrando eles em ácido graxo e glicerol, que já podem ser absorvidos, inclusive, hein? Ácido graxo e glicerol são passíveis de ser transportados através da membrana das células, né? E por último, a gente lembra que nós fazemos a ingestão de células, né? O nosso alimento é célula, a gente come ser vivo. E as células são dotadas de todo tipo de molécula orgânica, inclusive dotada de ácidos nucleicos. Então, existem enzimas digestivas responsáveis pela digestão dos ácidos nucleicos e elas são conhecidas como nucleases, né? São as nucleases pancreáticas que vai fazer a digestão do ácido nucleico em nucleotídeos. Eu vou quebrar aquela tal daquela ligação fosfodiéster. Os nucleotídeos passarão pela ação de uma outra enzima que vai fazer a digestão final também dos ácidos nucleicos. Já já a gente chega lá, tá? Bom, então esse foi o nosso querido suco pancreático, né? A gente comentou que eram 3 suquinhos, bile, suco pancreático, falta um camarada conhecido como suco entérico. Sobre o suco entérico tchutchucos, a gente comenta que ele é produzido pelo próprio duodeno,
né? Aqui eu tenho uma representação, ó, suco pancreático, suco biliar, suco entérico, todos eles atuam lá no duodeno, e ele vai fazer a conclusão da digestão de todos os componentes alimentares. Teve vários alimentos aqui que só foram digeridos parcialmente. O amido foi digerido parcialmente, proteínas foi digerido parcialmente. Você pega aí, moçada, os ácidos nucleicos foram digeridos parcialmente. Então, quem vai fazer a digestão final de todos esses componentes são as enzimas do suco entérico, tá legal? Então, quem são essas enziminhas? A enteroquinase, eu vou voltar aqui, eu fiz de propósito. Enteroquinase é uma enzima, moçada, que vai atuar aqui, ó. Ela vai fazer a ativação do tripsinogênio em tripsina. E a tripsina vai fazer a ativação do quimotripsinogênio em quimotripsina. Então é mais ou menos assim, ó. Enteroquinase ativa isso nisso e a tripsina ativa isso nisso aqui. Só para ficar claro, né, como é que essas substâncias são ativadas, tá? Então, além das enteroquinases, eu tenho as peptidases que vão fazer a concluir, né, moçada, a digestão dos peptídeos em aminoácidos. Finalmente, eu consegui quebrar aqueles peptídeos em partes suficientemente pequenas a ponto de serem absorvidos, que é o caso dos aminoácidos, tá? Além disso, eu vou ter as maltase, que é uma enzima que vai concluir a digestão do amido, tá? O amido foi quebrado em maltoses. Agora a maltase vai finalmente quebrar a maltose em glicose, que também já dá para ser absorvida. Lactase, olha só, gente, famosíssima lactase, né? Vai fazer a digestão de lactose em glicose e galactose. Essa aqui é aquela enzima da intolerância, né? Intolerância à lactose representa uma falha na produção da lactase em algum momento da vida, e o indivíduo se torna incapaz de digerir a lactose, né? Com certeza a gente vai conversar sobre isso em outro momento. Além disso, eu tenho sacarase, que é uma enzima que vai digerir a sacarose, aquele açúcar docinho, né, que está presente principalmente nas frutas. Então eu vou quebrar a sacarase em glicose e frutose. Além disso, eu tenho lipase entérica, que vai fazer a digestão de lipídios e ácido graxo. Veja que é mais uma enzima para digerir lipídios. E uma última enzima conhecida como nucleotidases. As nucleotidases quebram os nucleotídeos em pedaços menores. Quebra em pentose, base nitrogenada, fosfato. Todos esses componentes são passíveis de absorção lá no intestino, tá, moçada? Então, finalmente, ó, Rafa, a gente conseguiu digerir o alimento até o final. E agora o que é que vai fazer? Basicamente, eu vou absorver esse alimento, tá? Só que para falar sobre isso, a gente vai falar nos próximos vídeos, onde a gente vai conversar sobre o jejum, o ilho e o intestino grosso, que são os principais órgãos relacionados com a absorção de componentes da nossa dieta. Falou, tchutchucos? Então, um grande abraço e até a próxima. Falou!